Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. A todos que nos acompanham nessa jornada do Café com Karina, cujo objetivo é apresentar pessoas inspiradoras. E eu tenho a honra enorme de estar apresentando uma pessoa que se tornou muito querida para mim. Uma irmã, que eu posso falar, uma irmã de ancestralidade, uma irmã que realmente a gente trilhou um caminho muito bacana e muito profundo, inclusive de enraizamentos. Quero apresentar e dar as boas-vindas para Patrícia Luciana Iano, né? E, Patrícia, é uma honra estar com você. Aliás, eu inverti o teu nome, né? Mas eu te chamo de Patrícia. Eu até acho estranho colocar o Luciana, mas você me desculpa. Assim, já começando, né, em agradecimento por você, Iano, Patrícia, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada. Na língua japonesa se fala assim, né, em situações como essa, Yoroshiku onegai shimasu. Me coloco aqui em reverência a você e te agradecendo por esse convite, pela lembrança e ter ainda mais no momento, né, que há alguns meses nós lançamos juntas um livro que ficou suave, belo, ao mesmo tempo rico em conhecimento, na minha visão. Foi um trabalho especial. Foi um trabalho especial. Então, uma honra estar aqui com você e eu quero te agradecer. Luciane não se fala muito, né? Não é muito comum. Na universidade chamam de Iano. Eu sou a Iano. Que bacana, né, Patrícia? E assim, e eu te conheci como Patrícia. E aí, quando a gente resolveu, você me fez o convite para escrever o livro, e a gente praticamente escreveu em 3 anos, né? No meu tempo, no seu tempo, e foi um jeito muito cuidadoso. Muitas vezes eu falava para você, Patrícia, o negócio está super corrido. E você falava, vamos no seu tempo, Karina. E assim foi muito bonito, né? Até o processo de iniciar a escrita, depois da gente publicar. Então, quando eu falo esse período, foi um período de muito cuidado. E também a gente lembra que no meio do caminho nós resolvemos e escolhemos fazer este livro do nosso jeito, né? Respeitando totalmente o nosso tempo próprio. Eu conheci a Patrícia num curso, né, em Belém do Pará, e a partir desse momento eu já me interessei pela pessoa dela. Né? Eu achei, assim, de uma meiguice, de um jeito dócil, porém firme. Né? E foi a partir desse momento que realmente, assim, eu tive muito encantamento pela Patrícia. E alguns anos depois, Patrícia veio com este convite da gente escrever o livro, né, sobre a arte da saúde existencial e as filosofias japonesas, o que realmente para mim foi um presente porque Patrícia sabe japonês, eu não sei absolutamente nada de japonês, né? E para mim esse presente foi a oportunidade de estudar, me aperfeiçoar, principalmente naquilo que a gente pode entender como os ensinamentos japoneses, né, Patrícia? Então, conta um pouquinho, como é que foi, né, para você essa ideia, né, até me convidar, e como é que foi me esperar, né, em alguns momentos que a vida estava realmente muito corrida. Quando
eu conheci você foi em 2017, né? Foi lá em Belém, que é a minha cidade, digamos, mais ou menos natal, porque eu não nasci lá, mas passei uma boa parte do tempo lá, tenho um pai, meu pai mora lá. E estava em Belém, eu sempre volto para lá, eu não sei, a cada 3, 4 meses eu vou para lá. E aí, quando eu conheci você, né, no curso, com a temática dos comportamentos suicidas, e aí você utilizou alguns termos da língua japonesa, da cultura japonesa, e aí isso me provocou a lembrança, né, que lá em 98, quando eu conheci a gestalterapia pela primeira vez na graduação, o que, apesar de ter estudado muito comportamental na minha formação, né, que é uma área que eu acho muito, muito interessante também na psicologia, mas apesar disso, quando eu vi, conheci, me aproximei da gestalterapia, e aí pelo livro do Jorge Porciano, na época, o Refazendo um Caminho, eu vi assim, bom, mas essa abordagem, ela é muito aquilo que eu vivi até aqui. E especialmente, eu entendia que em se tratando de uma forma, de uma forma de avós, passadas por avós japoneses, que foram os Iano, né, que eu cresci com eles até os 7 anos, eles me criaram, ter vivido no Japão também, então ter morado anos lá, e eu pensei, é isso, né? Essa abordagem, ela é coerente com a minha forma de ver o mundo, com a forma como eu fui ensinada, e como não só como eu fui ensinada, mas como, como nós vivíamos, né? Eu ali com a família dos meus avós maternos, então pensei, essa abordagem que eu quero seguir, porque essa é a minha filosofia de vida. Até naquele momento não entendia muito se aquilo era uma filosofia de vida, a única coisa que eu sabia era do sentimento, né, de que era uma sensação de ser capturada por uma abordagem que tinha uma perspectiva de mundo, de pessoa muito parecida com a que eu tive e que fui ensinada. E eu acho que é bacana, né, Patrícia, porque a gente inicialmente ia fazer uma abordagem, né, e utilizar a abordagem gestáltica como primeiro foco, né, para trazer também essas influências da filosofia oriental, né, e para fazer uma articulação. E aí, felizmente, nós conseguimos que a editora Loyola pudesse acolher o nosso projeto, e aí a gente precisou, inclusive, expandir, né, para uma linguagem mais geral, não somente voltada para a Gestalt terapia, porém com muito embasamento, até porque a sua compreensão e a minha compreensão de homem é da abordagem Gestalt, né, gestáltica. Mas eu achei assim, quando a Loyola aceitou o projeto e nós ficamos emocionadas, né? E aí nós pedimos para o Lucas, que é o meu sobrinho e que foi o designer das artes, também fazer parte, inclusive, das artes antes de cada capítulo. Isso tudo foi uma construção, né, Patrícia? Que nos ajudou, inclusive, a gente entender. A gente pode sim, na vida, adotar e aprender com a filosofia japonesa, né? Como é que foi para você também? Porque muitas vezes eu falava assim, Paty, conseguimos, não conseguimos. Então, assim, a gente foi trazendo e foi construindo e desenvolvendo essa obra, né, muito de um jeito diferente, que eu posso falar que eu estou acostumada a organizar outras obras, e esse jeito, para mim, foi um jeito muito bonito, Patrícia. Não sei para você, porque a gente nunca chegou e sentou para conversar, e esse está sendo o momento, né? Espero que não seja lavação de roupa suja, né, minha amiga? Não, de forma alguma. Para mim, o processo fluiu com tranquilidade, sem pressa. Colocar em palavras, e a partir da minha perspectiva foi assim, colocar em palavras
o que foi colocado, né, escrito ali no livro, foi uma forma de partilha, de eu tenho isso aqui que eu quero muito partilhar com alguém, né, e dizer assim, o quanto que isso é tão gestáltico, e o quanto que isso é tanto parte da cultura japonesa, e aí, visitando um pouco a história, né, o que isso vem do Zen budismo, então, a epistemologia da gestalterapia, eu não sei se tem não tem tanta influência do Zen budismo. Agora, como disse o meu colega, né, que é um Zen budista gestalterapeuta, ele fala assim, o Yusuke, ele fala assim, gestalterapia é Zen budismo aplicado, né? E eu acho que, e para mim é isso mesmo, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido pensar dessa forma, né? Então, colocar foi uma partilha. Esse livro, o verbo desse livro para mim é partilhar, para que eu não ficasse com essas experiências sozinha, né? Então, você esteve comigo num caminho de partilhar, que foi um caminho de dar apoio, de dar suporte, de ir construindo algo que o que faltava, né? Aqui, o que eu sentia que era faltante em mim, né? Então eu não acho que eu e você sejamos partes, mas eu acho que se integrou duas pessoas com experiências diferentes, né? Mas com uma motivação igual, que era compartilhar Isso que eu acho. vividos. Uhum. Porque quando você traz, né, são duas pessoas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Esse realmente talvez essa seja a grande ilustração da alteridade, né? Da capacidade de duas pessoas diferentes poderem se unir para projetos, né? E que a articulação ela se torna rica, né? É a própria apreciação das diferenças que a gente vê, né? Como mais importante, um dos conceitos importantes na Gestalt, né, Patrícia? Patrícia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse Instagram que a gente está divulgando, que é seu, Lá nos né? Descaminhos, né? Conta um pouquinho, quando que ele nasceu, o que você traz, a proposta, porque isso conta também, né? A gente é muito o que a gente faz, né? Também. Então, conta um pouquinho para a gente. No ano 2020, no período pandêmico, eu lancei um livro chamado Largos Descaminhos, e esse livro tinha em torno de 40 e poucos textos que eu havia guardado ao longo da minha vida, porque eu sempre tive como um recurso terapêutico a escrita, né? Então, eu guardava muitos textos, sempre gostei muito de poesias, eu gosto muito de haikus, né? Tenho uma coletânea de haikus junto com mais 2 colegas, nós temos 5 volumes publicados, disponíveis, né? Gratuitamente, de haikus, e eu gosto de trabalhar com haikus em um dos nossos encontros em supervisão aqui, né, em Gestalt, na abordagem gestáltica e tal. Exatamente por tudo isso que falamos há pouco, que para mim, né, sobre a gestalterapia ser o Zen budismo, uma forma, algo como o Zen budismo aplicado. Tem muito do Zen budismo na gestalterapia, na minha visão, né? Então, em 2020 eu lancei esse livro, Lá nos Descaminhos. Mas como eu sempre costumo escrever, para não ficar assim, não vou ficar limitada num livro ou guardar, eu vou escrever e vou deixar guardado, né? Guardado assim, fica ali. Quem quiser acessar, acessa, lê. Então, eu achei que criar a página no Instagram para ir lá resguardando, né, os meus textos seria uma forma de dinamizar uma coisa que eu gosto muito, é de escrever poesias, de escrever textos, e que vem a partir dos meus vividos, exatamente por eu prestar, talvez, muita atenção nas coisas que acontecem agora, né? Então, vou prestando atenção, e aí vem uma coisa, fica em mim, eu vou assimilando, e daí eu preciso escrever sobre isso.
E foi uma forma de dar vazão, né, a esse processo de assimilação contínua, constante que eu criei lá nos Dois Caminhos. Se as pessoas quiserem adquirir esse livro, como que elas podem fazer? O primeiro volume do o Lar nos Dois Caminhos, ele não tem neste momento mais, porque ele esgotou, né? Ele tinha uma quantidade específica e não tenho mais. Mas os textos do livro, eles estão todos disponibilizados na página do Lar nos Dois Caminhos. Bacana. Que lindo. E para encontrar os teus outros livros? Então, eu tenho, quem tiver interesse, né, nos livros dos haikus, por exemplo, pode acessar eu tenho um link, depois eu posso disponibilizar um link para que possa acessar esses 5 volumes, né? Perfeito. E aí, mais recentemente também, sobre o Zen, sobre a escuta, sobre o silêncio, fizemos uma publicação, né? Eu com o Paulo, com o Roberto Veras, com a saudosa Bia Cardella, né? Então, nós fizemos há pouco tempo também uma compilação, onde eu publiquei um trabalho também sobre o silêncio, que é espiritualidade e gestalterapia. E aí, esse depois, se você disponibiliza, então, o link a gente coloca também na legenda, tá? Sim, esse último livro ele foi publicado pelo Paulo de Tarso, né? Então, acessa ali a parte, precisa entrar em contato com a editora dele para poder enviar. Ficou um livro muito legal também, né? Então, ano passado, o Zen esteve muito presente nesses dois momentos para mim, né? Tanto na arte da saúde, né? Na saúde existencial, as filosofias japonesas, e também o da espiritualidade e gestalterapia. Então, foi um momento muito especial ano passado, de um aspecto da minha vida, né, assim, se tornar um pouco mais amplo, partilhado com outras pessoas. Foi um momento muito especial. Patrícia, conta um pouquinho sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua história, né? Sobre o que você puder compartilhar com a gente, porque quando eu falei que eu me encantei por você, né, é exatamente pelo seu jeito firme e sensível de ser. Né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente, né, quem é Patrícia. Karina, a minha história é bem complexa. Bem complexa. É assim, eu sou filha de uma japonesa que veio do sul do Japão com 2 anos de idade, em 1954. Estavam nesse navio enquanto família, meus avós, Yoshio, Tomiya e Yano, e suas 3 filhas, a mais velha Teresa, a segunda Paula. Claro, esses nomes elas só receberam esse nome no Brasil, né? Elas se chamavam Setsuri, Mami, o nome da minha mãe era Mami, e uma tia mais nova, uma irmã mais nova da minha mãe, que acho que era Setsuko. Então, eram 3 meninas, né, e meus avós. E em 1954, eles migraram, meus avós japoneses migraram do porto de Kobe, de onde saíam uma boa parte dos navios do Brasil, saíram e foram para a Amazônia, para a região amazônica. Porque, veja, fazendo uma divisão histórica da imigração japonesa no Brasil, e eu me sinto muito à vontade de falar isso aqui com você, né, porque eu acho que a gente representa exatamente esses 2 grandes momentos. O primeiro momento é o antes da Segunda Guerra Mundial. A maioria, nesse período, foi para o sudeste brasileiro, né? Então, foi para São Paulo. Em 1908, chegou o primeiro navio, Kassato Maru, né, em Santos. Então, dali começa. Mas não era o primeiro movimento dos japoneses na América do Sul, né? Já no Peru já tinha Nikkeis, como nós. Mas aí vem o segundo momento. Então, historicamente, a gente tem esses 2 momentos. O primeiro momento lá, antes da guerra, que a sua família deve ter ido nesse, né? Tenho, que foi meus avós paternos e paternos. Né? Isso. E a minha família, já a família Yano, foi depois da Segunda Guerra, né? Então, foi em 1954. Então, nesse período, quando as pessoas vinham para o Brasil, elas vinham mais, eram estimuladas
a vir ou trabalhar em empresas no Sudeste, então era uma mão de obra mais qualificada, né? Ou eles vinham para trabalhar como agricultores, que foi o caso dos meus avós, só que na região amazônica, porque a ideia politicamente era ocupar a região amazônica, contribuir com a agricultura local e tal, né? Levar o conhecimento em agricultura. Eles entendiam que o governo, né, da época, mais do Brasil, do Japão, entendiam que isso podia ser muito bom para a região, né? E sem falar que estava uma região ainda crescendo, né, muito e tal, e precisava dessa mão de obra, e foi aí que meus avós, foi nesse contexto que meus avós migraram e ficaram por um tempo numa cidade chamada Tomé Açu. Tudo isso eu escutei dos diálogos, das histórias que eu adorava escutar da minha avó, né? Eu fui uma neta assim que busquei sempre ouvir, conversar, eu gravei coisas, peguei documentos deles, porque realmente eu achava maravilhoso ouvir as histórias, né? Até mesmo de como foram os 54 dias de viagem lá de Kobe para Belém, né? Que foi o primeiro eles desceram em Belém, desembarcaram em Belém. Então, assim, como tinha sido, eu me interessava muito por essa história e eles me contaram, né? Eles me contaram, por isso que eu estou aqui podendo partilhar. Então, eu posso dizer assim, do ponto de vista da imigração, você deve ser o quê? Terceira geração? Sou terceira geração. Eu sou primeira. Olha só que curioso, né? Só que o que aconteceu? Naquela época, aí meus avós né, moravam lá em Itamiaçu, depois eles foram para uma outra cidadezinha, que é um município chamado Terra Alta, lá no Pará. E aí, lá no Pará, meus avós tiveram mais filhos, né? Tiveram mais 4 meninos. Né? Depois tinha levado as 3 meninas, tiveram mais 4 meninos. Bom, o meu avô, Yoshio, ele era contra que se casasse com brasileiros, né? Não, pessoas que não fossem niqueis. Veja, ele era um japonês que morou fechado numa colônia, um agricultor, e ele tinha muita desconfiança, né, em relação a conhecer outras pessoas. Ele se sentia muito amedrontado, né? Não sabia falar a língua portuguesa, falava muito pouco, só o básico para poder conseguir trabalhar. Então, o que aconteceu? A minha mãe, ela acabou se relacionando com um brasileiro, né, um descendente português, que é meu pai, e nisso ela fugiu, porque ela não podia... meus avós não podiam saber que eu tinha nascido, né? Então, ela fugiu, ela foi para Macapá, e lá em Macapá eu nasci, e depois ela voltou de novo para Belém, né? Macapá um pouquinho mais para o norte, e ela voltou para Belém. E aí, depois que eu já tinha nascido, já tinha, parece que 2 meses, que aí meus avós souberam que minha mãe tinha tido um filho. Né? E então, minha mãe, ela me pegou, me assumiu, me criou sozinha, fugindo, né? Fugindo dos meus avós japoneses, fugindo, diz meu pai, né? Que meu pai conta. Meu pai fala assim, que a minha avó do meu pai, né? A minha avó brasileira, que eu digo, ela queria cuidar de mim, ela ia me criar, mas a minha mãe não permitia, né? Ficou com medo, aí me pegou, me levou para São Paulo, me levou para o Rio, me levou para Guaxupé, em Minas, e assim, nisso a gente começou uma vida nós duas, né? Aí Ampliou fronteiras desde pequena. Só que isso tudo foi muito rápido. Depois eu voltei, a minha mãe teve muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Ela queria estudar e fazer um curso técnico para oferecer uma vida melhor, né? Para mim, ela era muito nova, eu tinha 21 anos. Ela com 21 e meu pai com 22, então eles eram muito novos. E ela decidiu, então, perguntar para minha avó se minha avó podia cuidar de mim. Olha só, depois de um tempo, né, assim, tudo muito escondido, tudo. E aí, para surpresa dela, os meus avós aceitaram, né, cuidar de mim. E foi aí que eu fui parar na casa dos meus avós, no interior do Pará, e lá eles cuidaram de mim até que eu completasse 7 anos. E foi um período de vida que foi maravilhoso ter vivido com eles. Apesar de ser uma vida muito simples no interior,
né? Uma família de agricultores, era uma simplicidade. Eu vendo hoje, sabe, Karina, a gente se alimentava assim, com as coisas que tirava, que plantava lá mesmo, que cultivava. Mas era uma alimentação tão cuidadosa, tão carinhosa, tão amorosa, que o período que eu fiquei com eles, assim, eu lembro de raramente ter adoecido, sabe? Foi um período de saúde, de energia. A minha avó japonesa, né, Tomi, foi a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Nenhuma mulher, para mim, é como ela. Nenhuma. Nem minha mãe, né? Minha mãe também já faleceu. Mas assim, a minha avó, Tomi, ela era realmente uma pessoa muito especial nesse mundo. O que a tornava especial? Ela era uma pessoa doce, sábia, artística, ela sabia costurar, pintar, tocava uma gaita, cozinhava como ninguém. Às vezes a gente não tinha comida assim, né? Assim, não tinha ocaso. Acho que você vai entender. A comida japonesa tem o gohan, o arroz, tem o ocaso, né? Uhum. Às vezes era muito gohan e não tinha muito ocaso. Não é uma condição de miséria, não é isso. Mas às vezes não tinha muito ocaso. Aí o que ela fazia? Ela ia do lado, assim, tinha uma florestinha, de uma plantação de bambu, pegava o bambu, aí cortava, fazia takenoko com shoyu, e resolvi, ficava delicioso. Eu disse, meu Deus, como uma pessoa consegue criar diante de uma dificuldade tão grande? Então, a minha avó era uma pessoa, ela era uma pessoa pró-vida, que apesar de todas as dificuldades, não reclamava. E outra coisa, ela tinha uma cabeça muito aberta. O meu avô era muito rígido, conservador, rígido. Ela, você chegava assim, dizia assim, eu chamava ela de mamãe, né? Eu falei, mamãe, sabe aquele meu relacionamento? Eu terminei. Ela dizia, e agora? Ela não tecia um julgamento. Uau. Sabe? Tu dizia assim, mãe, eu tô grávida. Eu tenho uma filha, eu tive minha filha com 19 anos, tinha um namorado, né? A gente estava junto, né? Aí ela disse, você tá grávida. E como é que tá para você isso? Uau. Né? Então, eu acho assim, uma pessoa normalmente não faz isso, né? Vai criticar, ainda mais uma pessoa naquele tempo. Então, ela era muito especial, minha avó. E ela, apesar, olha só, ela não falava português, mas lá, não sei se foi ela, se foi meus tios, não sei. Mas eu acho que foram meus avós mesmo, que compraram umas enciclopédias coloridas. A última delas era eu tenho essas enciclopédias em casa aqui agora, porque eu consegui, meu marido achou para mim, né? E apesar dela não saber, minha avó não sabia português, ela pegava as enciclopédias e aí ela ia abrindo. Eram 10 volumes coloridos, com imagem. Então, veja, se tem imagem, ela sabe o que é, né? Apesar de que ela não conseguia ler o que estava escrito, mas ela dizia assim, ó, ela ia falando, me ensinou, olha, esses aqui são os romanos, esses aqui são os gregos. Eu tinha uma figura numa lanterna, assim, que ela gostava de contar essa história, né, da enfermeira, né, e aí ela adorava me contar todas as Florence Nightingale, né. Eu fui a conhecer a Florence Nightingale com 5 anos, a minha avó me contando história. E todas as noites que eles iam dormir, eles tinham hábito de leitura, então sempre estava perto deles e eles fazendo leitura de livros japoneses. Então, assim, é o que eu falo, que foram momentos muito especiais para a minha formação, porque eu pude aprender para muito além do técnico, do conhecimento que a gente tem, mas para a vida. Do afeto também, né, Patrícia? Afeto, sem dúvida. O meu avô, ele era, como eu disse, uma pessoa conservadora, muito dura com os filhos, na minha visão, né? Mas comigo ele era um pai, né? Um pai gentil, um pai amoroso, apesar de que para os filhos ele era uma pessoa dura, né? Mas para mim, comigo ele não era assim.
Então, e a minha relação com eles, sempre foi muito especial. O meu avô Iano partiu em 2014, quase um ano, 11 meses depois da minha avó. Minha avó foi primeiro em 2013, né? E a vida deles, assim, a história de vida deles sempre me emocionou e me emociona, porque o que eles fizeram foi uma luta muito grande. Não tem como... eu não teria como estar aqui sem eles, né? Eu não teria como estar aqui. Eles, eu tenho o hábito de dizer assim, minha avó, especialmente, meus avós, né? Mas a minha avó, especialmente, ela me salvou. Ela foi essa minha grande guardiã e que me salvou de ter talvez uma vida muito, muito, muito mais difícil, talvez nem tivesse conseguido, né? E outra coisa também que meus avós faziam, especialmente nesse caso meu avô Iano, o Yoshio, ele falava assim, você vai ser doutora, você vai ser doutora, ele dizia isso para mim. E assim, naquela família recém-chegada praticamente no Brasil, né, porque tinham poucos anos, hoje olhando parece, naquela época a gente estando na situação parecia muito tempo, mas hoje olhando daqui não é muito tempo, eles tinham recém-chegado há poucos anos. Alguém, né, que pudesse estudar, ir para a universidade, né, e isso era uma coisa ainda muito nova. E eu pude realizar para os meus avós, eu tenho a graça de ter assim, fotos, né, fotos muito lindas, inclusive, dos meus avós indo para minha formação, minha colação lá do mestrado na Universidade de Nagoya. Então, quando eu fui estudar no Japão, né, que eu fiz a graduação aqui, que eu digo aqui no norte, né, aqui em Belém, fiz a graduação em psicologia, na época era graduação, depois tinha formação, aí eu fui para a especialização na Universidade de Miyazaki, no sul do Japão. Consegui a minha primeira bolsa. Aí lá eu dei meus pulinhos, fui estudar, consegui passar na Universidade de Nagoya, mais para cima, né, que é uma cidade maior. Aí lá comecei meu mestrado. E quando eu entrei no mestrado, assim, para os meus avós era algo surreal, assim, eles nunca imaginaram, né, a alegria. Meu avô tinha, quando eu terminei o doutorado, o meu avô pegou o meu diploma e colocou assim no lugar mais visível possível. Todo mundo que entrava na casa dele, ele mostrava o quadro. Eu estou com esse quadro, está aqui comigo, né? E assim, meu avô tinha um quadro lá do doutorado, né? Ele mostrava para todo mundo, assim. Então, eu me sinto muito satisfeita, Karina, por ter tido a oportunidade, apesar de que minha mãe não participou de nada disso, porque minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu há 24 anos, né? Então, faltavam 3 meses para eu colar, para eu me formar. Minha mãe morreu. E aí, ela não pôde vir. Na graduação, 3 Eu ainda meses. estava na graduação. Na graduação, quando a tua mãe Faltavam 3 meses para me formar. Uau. E ela faleceu de um câncer muito agressivo, que ela passou 11 meses em tratamento, e isso foi algo destruidor para os meus avós, porque a minha mãe era uma filha muito querida deles. Isso foi terrível para eles, né? Mas, e também você me perguntou o que eu admirava na minha avó, tá aí. A cena de um filho falecendo nos braços da mãe, né? E a forma como a minha avó ela sustentou aquilo, com presença, como um momento dela de silêncio, mas sem desespero, sem ela conseguir fazer aquilo, né? Para mim, falei, poxa, essa pessoa tem algo especial, porque ela está vivendo a maior dor do mundo.
E ela foi vivendo essa dor, se desdobrando, esse luto da filha, da sua forma, na delicadeza, no cuidado com a gente, comigo, com a minha irmã que tínhamos ficado. Mas ela, assim, não... Sabe uma pessoa que não reclamou da vida? Enquanto que eu estava com ódio de tudo, né? Eu sentia ódio de tudo, de um monte de coisa. Eu estava revoltada, né? Indignada com a vida. E ela tentando entender, né? Por que a Mami-chan foi tão cedo? Né? Por que a Mami-chan? Como assim a Mami-chan era tão boa? Como uma pessoa tão maravilhosa como a Mami-chan vai embora tão cedo? Né? E isso ficava nela. Mas ela não reclamava, Karina. E ela chegava a falar para você como Mami-chan foi Sim, embora tão cedo? sim. Olha. Ela dizia assim, Mami-chan se foi. Ela falava assim, né? Aí ela ficava assim, pensativa. Aí às vezes soltava aquela lágrima pesada, né? Mas a gente via e acompanhando assim a luta dela no luto. Era muito injusto o que tinha acontecido, parecia muito injusto. Mas é o não controle da vida. Né? Não, a gente não tem controle da vida. Então, quando eu consegui me formar no mestrado, doutorado, minha mãe já tinha partido, né, há alguns anos, os meus avós estiveram comigo, foram comigo na colação. A de doutorado não tem festa, no Japão eles não fazem cerimônia para doutorado, você só faz mesmo, só recebe e tal, tem aquela colação com poucas pessoas, né? Mas o mestrado, pelo menos lá na universidade onde eu me formei, na Universidade de Cidade de Nagoya, o mestrado fazia uma cerimônia maior, sabe? Muito parecida ainda com a da graduação. Então, foi nesse momento que eu pude colocar um kimono lindo, aí eu pude chamar meus avós, né, para estarem ali, tirar foto. Então, naquele momento, foi o momento que eu disse assim, olha, eu queria dar isso aqui para vocês, né, para te agradecer e para dizer assim, olha, tua filha, a Mami-chan está aqui, né? A Mami-chan está aqui. Porque não tem como não estar, né, Karina? Não, não tem, né? E você é parte também, né, da Mami-chan. E você honrou tudo aquilo que você recebeu, né, de todos os ensinamentos, né, de firmeza existencial, de acreditar que as situações da vida não são por acaso e o quanto que você pôde agradecer e honrar tudo aquilo que você teve com os teus avós, né, na tua história. Não é por acaso que eu vejo muita elegância em você, Patrícia. Para mim, assim, uma das coisas mais encantadoras é o teu jeito elegante, o teu jeito, né, firme mesmo. Eu falei pela terceira vez isso sobre você, né, porque eu acho que pela tua história, por todos os ensinamentos, você honra, né, e fez valer tudo aquilo que você teve, né, da tua filosofia japonesa, dos teus, né, avós, de todo o legado que eles deixaram em você e que você fez realmente, né, com que eles tivessem motivos para sorrir e se orgulharem, inclusive de virem para o Brasil. Eu queria fazer duas perguntas para você. Uhum. A primeira pergunta é dos conceitos e do que nós abordamos no livro. Qual foi para você o mais importante? Mais assim que, né, fez mais sentido para você? E a segunda pergunta, já aproveitando, se você puder, né, o que você poderia falar para aquelas pessoas que precisam resgatar a esperança e a própria saúde existencial? Sobre a primeira pergunta, dentro do Zen Budismo, né, isso está lá no nosso livro
No Zen budismo tem várias formas de expressão da filosofia, né? O Zen budismo é uma grande filosofia e dentro dela várias formas de expressão do Zen, de viver os caminhos do Zen, por práticas, por pensamentos, principalmente pela prática, né? O que mais ficou em mim é o Wabi-Sabi, o incompleto, imperfeito e impermanente. Para mim, não existe essa coisa de anormal, né? Adoecimento, né? Mental, transtorno mental, psicopatologia, no sentido da anormalidade. Eu vejo aquilo que é dito anormal, eu chamo de algo que não é natural, que não consegue se restaurar de maneira natural, espontânea, como na gestalterapia fala, autorregulação, né? Está interrompida na sua autorregulação. O Wabi-Sabi é o natural. Então, o que é o natural? O natural é a incompletude, a imperfeição e a impermanência. Isso é natural. E qualquer forma que eu queira ir contra isso provoca sofrimento. A busca por perfeição provoca sofrimento. A busca por estar completo leva a sofrimento, né? A busca por uma coisa eterna provoca sofrimento, porque isso são coisas nas quais a gente não pode, nós não podemos nos apegar, porque isso não é natural. E é aí que o Wabi-Sabi tanto quando eu vi, é isso mesmo, né? A primeira vez que eu li sobre o Wabi-Sabi é isso mesmo, é assim que eu vejo o mundo, é assim que eu vejo a natureza, e é assim que eu vejo a minha história. A minha história, ela vai ser sempre incompleta, ela vai ser sempre imperfeita, e vai ser sempre impermanente. E não há o que eu possa fazer. Não é? Por mais que eu me esforce, eu posso dar a melhor forma possível ao aqui e agora. Mas eu não posso exigir que a natureza atenda coisas que não são naturais. Então, isso me ajuda muito a entender muita coisa. Tem uma coisa que você fala, que eu sempre me lembro, a vida não é do jeito que a gente quer. Eu acho que isso é muito Wabi-Sabi. Né? Isso é muito Wabi-Sabi. E a mensagem, que foi a segunda pergunta que você fez, eu quero dizer, talvez, pensando no que eu aprendi até aqui, né? No ano passado eu completei 50 anos. O que eu aprendi até aqui é que a vida não é sobre justiça. A justiça é uma coisa que às vezes parece que está presente, às vezes não está. Mas ela a vida, a viver, não é sobre esperar que sejam justos com a gente, ou que haja justiça. A vida é sobre enfrentar. E o enfrentamento não é uma coisa fácil. Ele vem do esforço e da consistência. Né? Existe a ideia do esforço zen. O esforço zen budista significa, no momento, sabe, Karina, que você marcou aqui comigo o horário, tudo, e eu estava aqui, você estava aqui, nós nos esforçamos. Né? Então, é sobre isso. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode se esforçar. E a gente pode ter esforço, pode trabalhar pelo esforço, trabalhar pela consistência, mas nem sempre vai ser justo. E se eu fico esperando muito justiça num mundo tão cheio de injustiça, imperfeito, incompleto, né? Eu vou sofrer. Você vai sofrer. Então, eu penso que a vida é muito menos sobre justiça e muito mais sobre enfrentamento. Essa é a minha mensagem.
que a gente pode pensar, então, juntas, né, agora, que talvez o esforço, ele é incompleto, porque o esforço, ele precisa ser uma perseverança e uma dedicação, e que exige uma certa disciplina, né, para que a gente possa encontrar uma resposta daquilo que a gente pergunta na vida. Né? Então, quando você traz, né, que não, talvez não seja somente a justiça, porque talvez a vida não é justa para muitas vezes, né, para muitas pessoas, para todos nós, né? Mas a vida é na justa medida e acontece na justa medida em que você não para, não se paralisa pelas adversidades. Faz sentido isso, amiga? Faz sentido sim, porque eu vejo assim, o esforço, pelo que você falou, eu entendo assim, que o esforço é a melhor forma possível. É sempre a melhor forma possível, né? Fazer aqui agora, o que de melhor eu posso com os recursos que tenho. Então, isso é o esforço. Né? O esforço é o melhor possível no aqui e agora. E eu aprendi, assim, por muitas vezes, muitos momentos, eu achava que não valia a pena reclamar ou se queixar. Talvez até fizesse diferente hoje. Mas em muitos momentos eu simplesmente segui, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E em Mas relação como sua avó, né? Só Hum? fazendo parênteses, só fazendo um parênteses, você também se portou na vida como sua avó, sem É, reclamar, mas acontecendo e deixando que as coisas fossem acontecendo à sua maneira, que é a concretude, inclusive, do Wabsabi. é. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que até talvez reclame mais, até me queixe mais das coisas, sabe? Talvez até aponte mais, mas durante muito, muito tempo eu nem pude fazer isso, sabe? Porque não tinha, ou eu conseguia aquilo que eu queria, ou olhava para o lado, reclamava, me vitimizava, e não dava para fazer isso. Eu pensava assim, olha, eu não vou viver para sempre, né? Tem fim. E com uma filha pequena, né? Eu preciso correr atrás. E então eu não olhava muito para as coisas. Eu nos últimos anos, depois da minha filha, especialmente depois da minha filha criada, né? Ela já adulta, agora ela está adulta e vivendo bem, muito legal a vida dela, né? E assim, vendo isso, falar, agora eu posso reclamar, né? Agora, às vezes, eu posso ser mimada, sabe? Dá tempo, mas não dava tempo, não. E ser mimada, o que significa para você? Para mim, ser mimada é curioso, né? Você perguntar isso. Para mim, ser mimada é quando eu deixo que alguém faça algum carinho por mim, alguma coisa para mim, sabe? Então, assim, nos últimos anos, Karina, acho que foi o período que eu mais fui mimada, tirando o período que eu fiquei com meus avós também, que eu acho que eles me mimaram do jeito deles, né? Mas aí, os últimos anos, assim, os últimos 6 anos, eu acho que eu estou bem mimada, sabe? Olha, e eu vou voltar numa coisa que um dia eu cheguei chorando na minha mãe, porque eu fui chamada por uma colega minha da escola por mimada, de mimada. Ah, Eu cheguei chorando, porque falei, mãe, né? A menina me chamou de mimada. Minha mãe falou o seguinte, Karina, ser mimada é para quem pode, não para quem quer. exatamente isso. Antes eu não podia, Karina, agora eu posso. Pois é, e aí então assim, é para quem você pode, então é para quem pode, então hoje você pode. E Uhum. que a gente possa fazer, né, uma ciência da mimologia, que a gente possa viver desse jeito, porque um pouco do que a gente fez, essa brincadeira no final, que eu te pedi, para trazer uma palavra para aquele que pensa, né, ou precisa resgatar a sua esperança, e a gente fez um trocadilho, assim, de reflexões, assim foi, né, o nosso desenvolvimento do nosso livro,
um mimo. Tanto é que a gente fecha todo capítulo com um mimo lembrete. Pois é, tá aí, olha o mimo, emergir, né? Emergiu de novo, olha aí. Tá no livro. Tá no livro e tá na vida da gente agora, né? Nessa possibilidade da gente se mimar. E falando nisso, eu quero realmente te agradecer pelo mimo que foi esse nosso encontro, essa nossa entrevista. Eu fico muito feliz em conhecer quem é você mais de pertinho. Você é uma pessoa realmente inspiradora, Patrícia, e que eu realmente agradeço. A gente não tem tanta convivência e a gente não se fala muitas vezes, mas eu quero que você saiba o tanto que eu te agradeço. Primeiro, por ter me convidado, né, no momento em que eu precisava me aprofundar no meu próprio enraizamento. Estou nesse processo de compreender que as minhas raízes japonesas são as raízes que eu preciso, inclusive, para eu continuar com a minha história, com a minha vida, né? E você me deu esse grande presente. Então, por isso, minha amiga, me deu esse grande mimo. Então, eu vou te agradecer eternamente, viu? Um grande beijo. Beijo e beijo para todos que estão nos assistindo também, minha querida. Muito Palavras. obrigada, Karina. Quero te agradecer imensamente por escutar, poder falar, e eu me senti muito à vontade de falar, partilhar com você essa história Nikkei, né? A história das nossas raízes que eu reverencio e que eu sou grata todos os dias. Muito, muito, muito agradecida por estar aqui. E a quem nos assistir, né? Agradecer de alguma forma, se eu puder ter contribuído, né? E te agradeço muito pela escuta. Foi muito bom estar aqui, sentadinha, sendo mimada. Um beijo, minha amiga. Bons Beijo. mimos.